O Papa foi eleito, as pessoas estão agora reconhecendo o papado, o novo Papa, né, da Igreja Católica, mas se eu te dissesse que essa figura não representa a Cristo, e bem pelo contrário, temos uma visão que ele representa, na verdade, a figura do anticristo. O que você acharia disso? Bom, eu quero explicar isso nesse vídeo. Fica nesse vídeo até o final, que eu vou explicar o porquê eu estou falando isso aqui. E meu nome é Alexandre Losato, seja muito bem-vindo ao meu escritório. A minha intenção aqui é falar de teologia e vida cristã e mostrar como esses assuntos são pertinentes para a tua vida. Então não deixe de te inscrever no canal, assinar o sininho para as notificações para ver todo o vídeo que eu lançar e curtir e comentar aqui embaixo se tu concorda ou discorda com o que eu tô falando nesse vídeo. O novo líder da Igreja Católica, o novo Papa, escolheu o nome do Papa Leão, ou o nome Leão, para representar o seu papado. Leão, que foi o primeiro Papa de Roma a instituir como, de fato, Roma, o central, a centralização da fé cristã no século IV. Ele foi um Papa importante, negociou com os bárbaros a não invasão e a não tomada de Roma no século IV, né? E séculos depois, o novo Papa escolhe o nome de Leão para representar a figura do seu papado. Então, alguém que vai intermediar com os bárbaros, vai trazer pacificação para o mundo e já liga o alerta de que tipo de papa, de que tipo de teoria nós vamos criar a respeito de quem é o papa. Mas eu quero nesse vídeo aqui não falar de teorias, vamos olhar para o que a escritura ensina a respeito desse tema. Eu creio que vai ser muito pertinente para a sua vida e para a minha vida também. Bom, a doutrina do papado, ele institui que o papa ele é um representante de Cristo, ele é como se fosse um vigário de Cristo na Terra, ele representa o nome de Jesus na Terra e ele faz essa posição, o representante de Deus entre os homens e Deus. Ele é o mediador, ele é como se fosse o próprio Jesus aqui na Terra. Suas palavras, segundo as encíclicas, elas são infalíveis. Então aquilo que o Papa diz na posição de papado o torna infalível as suas palavras, conforme os concílios católicos mais recentes decidiram. Essa ideia começou a se formar no século IV, como falei, com o primeiro Papa, o Leão Grande, que declarou que Pedro falava por meio dos bispos, e especialmente pelo bispo de Roma. A partir daí, o termo Vicarius Christo, ou seja, aquele vigário de Cristo, se tornou mais difundido e falado na história da igreja. Mas aqui está o ponto, assim como várias outras doutrinas da Igreja Católica, assim como vários outros pensamentos da Igreja Católica Romana, né? Difícil dizer Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a igreja universal, a igreja que engloba todo mundo. Então a Igreja Católica Romana, a ICAR, né? Vários dessas doutrinas não representam aquilo que Jesus ensinou, nem mesmo que as escrituras dizem. Eles não têm base de escritura para defender essas doutrinas, baseadas somente em pensamentos filosóficos, baseados somente em doutrinas inventadas por homens, que eles dão continuidade durante toda a história da igreja, no qual eles chamam de tradição. A tradição, junto com a escritura e o magistério, a igreja, definem o que é autoridade. Quanto para nós, reformados, óbvio que não é a tradição, o magistério e a Bíblia que definem o que é autoridade. A Bíblia é a palavra final. Ela é a autoridade máxima e suprema no que diz respeito à fé cristã. Então, começa só pensando no que Jesus disse em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse: eis que colocarei um representante aqui, um vigário meu, entre Deus e os homens, o qual vai definir e vai governar a igreja como um todo, e ele estará com vocês, representando a mim, até o fim dos séculos. Não. Cristo prometeu sua presença real através da habitação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Então a doutrina do papado, ela substitui esse pensamento da Escritura a respeito da presença de Cristo, através do Espírito Santo, na vida, a habitação de Cristo na vida do crente. É engraçado quando nós olhamos o que a Escritura diz a respeito da mediação de Cristo e o que os católicos romanos afirmam. Eles afirmam que os santos, eles intermediam, afirmam que o Papa é um intermediário, quando claramente a Escritura diz em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele, Jesus Cristo, homem. A Bíblia é absolutamente clara. Cristo é o único mediador, sumo sacerdote, cabeça da igreja e intercessor. Não há menção alguma de sucessores apostólicos. Não há nenhuma menção na Escritura que os apóstolos passariam os seus títulos apostólicos para outras pessoas governar. Pelo contrário, os apóstolos lançaram o fundamento da igreja cristã no início e não passariam adiante o fundamento da igreja cristã. E isso é extremamente perigoso, você precisa prestar muita atenção nisso aqui. Porque quando um homem diz que ele pode assumir as palavras de Cristo, que ele pode falar em nome de Cristo, liga um sinal de alerta muito grande. Nós estamos colocando alguém na mesma posição de Cristo e, portanto, se tornando um tipo de Cristo, que quer tomar o lugar de Cristo, como os reformadores diziam, o anticristo. E eu quero falar um pouco sobre o que os reformadores pensavam a respeito do papado. Bom, Martinho Lutero, monge alemão, agostiniano, foi muito enfático ao dizer que o próprio Papa é
o anticristo, que ele se exalta acima de Deus e tudo que chama a Deus. Então ele fazia uma referência aqui ao homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, que se aberrogava no lugar de Cristo, se aberrogava como o próprio Deus, falando por meio dos homens. João Calvino também, nas suas Institutas, disse claramente: chamamos o Papa de anticristo não por ódio pessoal a ele, mas porque ele se opõe ao senhorio exclusivo de Cristo para a igreja. Os reformadores já tinham essa visão, e é engraçado se você ler os comentários de Calvino, os comentários de Lutero, você vai ver eles constantemente chamando o Papa de anticristo, porque ele é um tipo de anticristo, não o anticristo, como nós vemos aquela figura escatológica, mas como diz João, há muitos anticristos hoje no mundo. Então, o papado é uma representação do que é o papel do anticristo, aquele que vai se arrogar para si, dono da fé, dono da verdade, e vai falar em nome de Deus. Os reformadores enxergavam como uma corrupção máxima da autoridade da Escritura ter um homem que falava em nome de Deus e tinha autoridade de Deus. A substituição do Cristo vivo, presente e suficiente, era para eles uma afronta diretamente contra a deidade de Deus. Era chamar um homem comum, um homem falho, muitas vezes promíscuo, como nós vimos na história da igreja, como um homem falível que falava em nome de Deus, e para eles isso era inadmissível. Portanto, para nós, como reformados, como aqueles que seguem a sua linha, devemos seguir o mesmo tipo de pensamento. Ter um Papa na igreja católica é inadmissível se ele se coloca como aquele vigário de Deus para os homens. E eu quero falar com vocês no final sobre como evangélicos também têm o seu tipo de Papa. Fica comigo aqui. A Escritura deixa claramente que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele vai dizer em Hebreus 7, 25: por isso também, para salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo não apenas morreu, ele vive, ele intercede, ele governa, ele é o cabeça da igreja. Ele não precisa que ninguém assuma a posição de intermediário entre Deus e os homens. Então a doutrina do papado nega isso, coloca outro nome entre Deus e os homens. Por isso que é inadmissível que nós, evangélicos, venhamos a aceitar ou venhamos a submeter essa doutrina espúria que é a doutrina do papado. Enquanto na Igreja Católica Romana nós gritamos: o Papa tem autoridade, o Papa é o meio, o Papa é o Senhor Supremo da Igreja, nós, evangélicos, dizemos: só o Senhor Jesus é o Senhor da Igreja. Só Ele reina, só Ele governa, só Ele intercede, só Ele é o intermediário perfeito entre Deus e os homens. Eu quero aqui terminar esse vídeo colocando algumas aplicações pastorais para tua e para minha vida. Primeiro, você não precisa de um intermediário, você não precisa de um homem vestido com roupas pomposas para chegar até Deus. Eu falo isso para católicos e eu falo isso especialmente para evangélicos. Muitos evangélicos estão levando as palavras dos seus pastores, dos seus líderes, acima da própria Escritura, e isso é extremamente prejudicial para a sua fé. Nenhum homem, não importa quem seja, fala de forma autoritativa, digamos assim, em nome de Deus. Nenhum. Qualquer homem que, ao falar algo, ele foge do que é a palavra de Deus, nós não devemos ouvir com 100% de inerrância. Podemos ouvir, podemos ponderar, mas não seguir cegamente a obediência. O problema dos evangélicos é que eles têm estruturado no seu DNA um catolicismo romano brasileiro. E é fácil, sendo brasileiro, confiar em um homem a autoridade total da nossa vida. E nós entregamos a um homem o nosso pensamento, já nós nem questionamos mais o que a Escritura afirma, mas nós queremos saber o que a voz deste homem, desse pastor, desse líder, desse apóstolo diz para nós. E nós nos guiamos cegamente nas palavras de um homem que é tão falho quanto a nós e que muitas vezes pode estar mal intencionado na frente de uma igreja, manipulando, abusando e criando narrativas a fim de destruir as pessoas e não de avançar o reino de Deus. Então, se você é evangélico, não tenha papa. Não só condene o papa católico, mas também não tenha papas, não tenha homens diante de vocês. Como disse o Senhor Jesus: a ninguém chameis de pai, a ninguém dê um título de autoridade suprema sobre a vida de vocês, a não ser o Pai Celeste. Então, nós evangélicos precisamos aprender isso. Não podemos entregar para outros homens a autoridade que cabe somente para Deus. A segunda aplicação é que uma igreja verdadeira não quer dizer que ela está ligada a Roma. Uma igreja verdadeira não está ligada a Roma. Uma igreja verdadeira está ligada à palavra de Deus. Quanto mais fiel a Escritura, mais essa igreja é fiel. Chega a ser contraditório nós temos que dizer: estamos procurando uma igreja bíblica, estamos indo em uma igreja bíblica. Toda igreja deveria ser bíblica. Chega a ser contraditório termos que adicionar um adjetivo à palavra igreja, que por si só ela deveria representar aquilo que a Escritura diz. Então, não acredite que igrejas próximas a Roma, a igreja romana é a igreja verdadeira, porque, segundo eles, é aqui que descende do próprio Senhor Jesus. Não, isso não é verdade. Historicamente, isso não é verdade. Doutrinariamente, isso não é verdade. A igreja verdadeira é aquela que sempre seguiu
a Escritura e sempre se guiou pelos fundamentos dos apóstolos, e não invencionismos e mudanças conforme a mente e a manobra humana. Terceira aplicação que eu gostaria de dizer para você é proteja o seu coração de aspectos religiosos, aspectos litúrgicos da religião, que todos têm. É muito fácil entregarmos o nosso coração, é muito fácil darmos o nosso coração para outros aspectos religiosos, nos tornarmos religiosos, nos tornarmos cíclicos na nossa vida com Deus. A leitura da palavra, a oração, o jejum, as ofertas, se tornarem parte de uma religião, de um sistema pomposo do qual nós participamos para cauterizar e para tranquilizar a nossa consciência. Você, como cristão, deveria se questionar profundamente: por que faço aquilo que faço? Por que estou levantando as mãos? Por que estou cantando? Por que estou ofertando? Toda vez. É um exercício de autoanálise, como diz Paulo em 2 Coríntios. Examinem a vocês mesmos. Examinem constantemente aquilo que vocês estão fazendo, a fim de que vocês possam representar cada vez mais a verdadeira religião, que é baseada no coração e não naquilo que fazemos externamente. Quarta aplicação é, seguindo a tradição daqueles que vieram antes de nós, precisamos ser corajosos em condenar as práticas também daqueles que usurpam a palavra de Deus. Não só dos católicos romanos, que nós já temos as nossas divergências, mas dos próprios evangélicos, dos quais nós discordamos e vemos que estão, de fato, levando a sua vida cristã para um sistema religioso espúrio, que também é, em certo sentido, um anticristo. Então nós precisamos ter coragem de declarar e dizer: isso é errado, isso não convém, isso não segue o que a Escritura diz. Onde a Escritura fala, nós ouvimos. Onde a Escritura cala, nós não falamos. Nós calamos e nós saímos ali. Onde a Escritura não tem voz, nós não devemos dar ouvidos. Onde a palavra de Deus não é anunciada com clareza, onde a palavra de Deus não anuncia o confronto, o conforto, a esperança do Evangelho, nós não devemos parar e ouvir aquelas palavras. Então, se você chegou até aqui, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Comenta aqui embaixo, quero saber se vai ter católicos brabos comigo ou não. Essa é a minha posição. Os católicos romanos são amados, eu os amo, mas não considero eles irmãos na fé. Eu considero irmãos na fé todos aqueles que declaram o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Se há católicos romanos que confessam isso, eu acredito que eles são irmãos. E no meio do evangélico mesmo, existem evangélicos que não confessam isso e, portanto, eu não os considero como irmãos na fé. Comenta aqui embaixo, não deixe de escrever. Ah, eu quero fazer um jabazinho, olha aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui chamado Siga o Manual. É uma série de sermões que virou um mini book, onde eu falo sobre a autoridade da palavra, eu falo sobre casamento, falo sobre relacionamentos, e é muito interessante. Se você quer esse e-book aqui, clica aqui embaixo no meu link, me manda uma oferta de qualquer valor, e eu vou te mandar esse e-book pra você. Qualquer valor, pode ser 5 centavos, 10 centavos, pode ser 5 reais, o que você quiser. Você me manda uma oferta, qualquer valor, me chama aqui que eu vou te mandar esse e-book por e-mail, você vai receber, por meio de uma oferta generosa, o e-book Siga o Manual. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Até o próximo vídeo, valeu!